Queridos, hoje, dia 12 de janeiro de 2020, estamos aqui em mais um turno sacerdotal, né, de honra ao nome do Senhor, onde nós já junto fizemos isso, adoramos, exaltamos o nome do nosso Deus, o Eterno, e seu Filho Yeshua, e agora nós vamos para o momento de compartilharmos as Escrituras. E sempre eu tenho falado com vocês, somos sacerdotes todos, não temos aqui assistentes. Então esse momento em que nós vamos para as Escrituras, para esse momento de meditação na palavra, é importante que você abra as Escrituras, é importante que você leia e que você também esteja atento ao que o Espírito está falando no seu coração. Porque eu vou estar falando aos seus ouvidos, mas com certeza o Espírito vai estar falando ao seu coração dentro desses temas que nós vamos estudar. E hoje eu gostaria de falar sobre o nome do Eterno. Ele fez um nome para si mesmo, ele fez um nome eterno. Então vamos começar aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, um discurso de Pedro e João, após curar aquele paralítico em Atos 3, né, ali no alpendre de Salomão, né, ali naquele pórtico, naquele alpendre, na entrada lá do templo, e nós vamos ver que eles foram presos, foram repreendidos pelas autoridades da época, e aqui eles fazem um discurso falando do nosso Senhor Yeshua. Então no versículo 12, Pedro e João, eles estão relatando e diz: não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Alguém tem uma outra tradução? Gostaria de ler? Uma tradução diferente? Portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Em todo o universo não há outro nome dado. Né? Muito linda essa versão. Qual que é essa versão? King James. King James. Então, nós lemos aqui e agora vamos para Êxodo 3, que é quando o Senhor vai revelar para o seu povo o seu nome. É interessante que ele se revela para Abraão, para Isaac e para Jacó, mas o seu nome ele revela para o seu povo. Ele faz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ele se revela, né? Sim, mas o nome dele, a sua fama, a sua identidade, que ele vai revelar para o seu povo. Então por isso é tão importante congregarmos, se unirmos, é tão importante estarmos juntos, congregando, edificando a vida um do outro, encorajando a vida um do outro, porque ele quer revelar o seu nome para o seu povo. Amém. Né? Ele fala isso claramente, né? Que ele queria revelar o nome para o seu povo. Ele foi além daquilo que ele tinha feito. Ele fez uma aliança preciosa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas o seu nome ele revela para Israel, o seu povo. Então aqui, Êxodo capítulo 3, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa leitura. Eu estou lendo na versão judaica completa, a Bíblia versão judaica completa. E Moisés tomava conta das ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Deus, ao Horebe. O anjo de Adonai lhe apareceu em um fogo chamejante do meio de um arbusto. Ele olhou e viu que, apesar de o arbusto arder com fogo, ele não era destruído pelo calor. Moisés disse: vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo de o arbusto não ser destruído pelo calor. Quando Adonai viu que ele se aproximou para observar, Deus chamou do meio do arbusto: Moshe, Moshe. Ele respondeu: aqui estou. Ele disse: não chegue mais perto. Tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de seus pais. Ele continuou: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moshe cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Adonai disse: vi como meu povo é oprimido no Egito, e ouvi seu clamor por libertação de seus capatazes, pois lhe conheço a dor.
desci para salvá-los. Olha que palavra linda. Êxodo 3, versículo 8. Desci para salvá-los. Em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, a não ser o nome de Yeshua. E Yeshua no hebraico quer dizer salvação. Olha que lindo. Eu desci para salvá-los dos egípcios e tirá-los desse país e levá-los a uma terra boa e ampla, uma terra onde sobejam leite e mel, o local onde se encontram o cananeu, o eteu, o emori, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu vi a violência com qual os egípcios oprimem. Portanto, venha agora, e eu enviarei ao faraó para que você guie o meu povo, os descendentes de Israel, para fora do Egito. Moshe disse a Deus: quem sou eu para dirigir-me a faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu: tenha certeza de que estarei com você. O sinal de que eu o enviei será este: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nesta montanha, o Horebe, aonde Yeshua estava falando com ele do meio da sarça, né? Moshe disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Deus disse a Moshe: Ei, Asher, Ei, ou Yud, Rei, Vav, Rei. Eu sou, serei o que sou, serei. E acrescentou: eis o que você deve dizer ao povo de Israel: eu sou ou eu serei, me enviou a vocês. Além disso, Deus disse a Moshe: diga isto ao povo de Israel: Yud, Rei, Vav, Rei, ou Yahweh, ou que nós pronunciamos Yahvé, ou Yahweh, que quer dizer Senhor no hebraico, né? Adonai, Yahweh, quer dizer a mesma coisa em português, Senhor. O Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me para vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Então, nós vemos aqui que a primeira coisa que Deus faz com Moisés, fala com Moisés, é revelar o seu nome. E ele diz: eu sou, eu serei o que sou. O que ele estava querendo declarar com isso? Que aquilo que Israel precisava, que era libertação, era salvação daquela opressão, era salvação, né, daquele faraó que os escravizava, que Adonai, que o grande Deus, o eterno Deus, desceu para salvá-los. E agora vamos para Isaías 63 e nós vamos ficar maravilhados. Este texto de Isaías 63, ele vai deixar claro que esse aqui é o grande dia, quando Yeshua vier, quando ele vier com poder e glória, conforme está escrito em Mateus 24:30, o nosso Senhor Yeshua, ele vai aparecer nos céus, ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como está escrito em Atos capítulo 1, né, quando os anjos disseram para os discípulos, para aqueles que estavam ali no Monte das Oliveiras, quando o nosso Senhor Yeshua se ascendeu aos céus, eles disseram: assim como vocês o viram subir, e vai dizer que o nosso Senhor subiu em uma nuvem, ele aparecerá na nuvem, com poder e muita glória. Então Isaías 63 está tratando desse dia, o dia do Senhor, o dia da vinda do nosso Senhor Yeshua. Olha o que ele vai dizer, 63 a partir do 1. Quem é este proveniente de Edom, de Bosra, com roupas manchadas de carmesim, vestido de forma tão magnificente, tão firme em seu grande poder? Olha só, ele virá com poder e muita glória. Sou eu, olha só, ele está dizendo aqui, ó, sou eu. Está lembrado lá de Êxodo 3? Eu sou, eu serei. É a mesma coisa ele dizer aqui, eu sou. Ele está dizendo, sou eu, que falo de forma vitoriosa. Eu, capaz de salvar. Através do profeta Isaías, ele está lembrando o povo
de Êxodo capítulo 3, versículo 8. Eu desci para salvá-los. Olha só. Sou eu que falo de forma vitoriosa. Eu, capaz de salvar. Porque sua roupa é vermelha e suas vestes como as de quem pisa uvas no lagar. Pisei no lagar sozinho. Dos povos, nenhum esteve comigo. Assim eu as pisei em minha ira. Esmaguei-as com minha fúria. De modo que sua seiva espirrava em minhas vestes. Seiva que é o sangue, né? E manchei toda a minha roupa. Lembra que lá em Apocalipse está dizendo que vem, né? Em Apocalipse capítulo 20, que ele vem em um cavalo branco e está com o manto salpicado de sangue. João teve essa visão que Isaías teve. Isaías viu aqui, em Isaías 63, Isaías ele viu Cristo no seu dia. E ele viu como João viu, montado no cavalo com o seu manto salpicado de sangue. E ele está dizendo, pois o dia da vingança que estava em meu coração, eu vou ler de novo aqui o final do versículo 3, a parte C do versículo 3, Isaías 63, 3. De modo que a sua seiva espirrava em minhas vestes, e manchei toda a minha roupa. Alguma versão pode estar dizendo que foi salpicada, né, de sangue, que é o que está escrito lá em Apocalipse, né? Pois o dia da vingança que estava em meu coração e o ano da redenção chegaram. Ou seja, no mesmo dia que será o dia da vingança, que ele vai destruir todos os inimigos de Deus que vão estar ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, para destruir o povo judeu, para destruir o povo de Israel. O Senhor virá e destruirá todos os seus inimigos. O anticristo, né, que é a besta, o falso profeta, aqueles governantes, ele destruirá naquele dia. E Zacarias diz que o sangue chegará aos freios dos cavalos. Por isso que fala que lagar é o lugar onde a uva era colocada e os homens pisavam com seus pés aquelas uvas para poder fazer o vinho. E aí então quando eles estavam pisando, né, naquelas uvas, respingava na roupa deles a seiva da uva, né? Então, o dia da vingança do nosso Deus. Então, ou seja, por que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Do pecado porque realmente nós nascemos em pecado, nascemos distante de Deus, inimigos de Deus. Todo ser humano que nasce, ele nasce como inimigo de Deus por causa da sua natureza pecaminosa. Da justiça porque em Cristo nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. E do juízo porque haverá um dia em que em Cristo Jesus será julgado os vivos e os mortos. Ao dia do juízo, o dia da vingança do nosso Deus. Então ele vai seguir dizendo, agora versículo 5. Olhei, mas não havia ninguém para ajudar, e assombrei-me por ninguém me apoiar. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, e minha fúria sustentou-me. Em minha ira pisoteei os povos, fiz deles bêbados em minha fúria, e derramei-lhes a seiva sobre a terra, que é o sangue, né? Chamarei à memória a graça de Adonai e os louvores de Adonai, por causa de tudo que Adonai nos concedeu, e de sua grande bondade para com a casa de Israel, vertida sobre eles, condizente com sua misericórdia, consoante a grandeza de sua graça, pois ele disse, eles são de fato meu povo. Lembra lá que ele disse, nós acabamos de ler em Êxodo 3, este é o meu povo, Israel é o meu povo, eu o reconheci como meu povo, eu desci para salvá-lo. E aqui mais uma vez ele diz, né, Isaías, ou o Senhor por meio de Isaías dizendo, eles são de fato meu povo, filhos que não são desleais, porque nesse dia o Senhor santificará Israel, num dia só o Senhor salvará Israel, como está em Romanos 11. Segue dizendo, filhos que não são desleais. Então ele se tornou o salvador deles. Olha só, nesse dia Israel, os judeus, reconhecerão que Yeshua é o Salvador. Então a palavra Salvador, a palavra salvação em hebraico é Yeshua, ou Yeshua, certo? Em todas as dificuldades deles, ele foi atribulado. Então o anjo de sua presença o salvou. Vimos lá que o anjo apareceu a Moisés na sarça. Quem que era aquele anjo? Era Yeshua. Está falando aqui, ó, de novo, em letra maiúscula. Então o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e compaixão ele os redimiu. Porque foi por meio da obra de Yeshua que eles também vão ser salvos naquele dia. Ele os levantou e os conduziu. É como se a palavra que levantou no hebraico é ele os ressuscitou. Conforme está em Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Depois de 2 dias, no terceiro dia, ele nos levantará.
nos erguerá. Depois do 5º, do 6º milênio, no início do 7º milênio, né, que seria o 3º milênio depois da vinda de Yeshua, ele nos ressuscitará, nos levantará. Ele os levantou e os conduziu por entre os dias do passado. Entretanto, eles se rebelaram, entristeceram seu Santo Espírito, tornando assim seus inimigos, ele mesmo os combateu. Aí está falando agora da rebelião da casa de Israel no deserto, da rebelião da casa de Israel durante os dias dos juízes e da rebelião da casa de Israel durante os dias dos reis. Aqui já está falando sobre isso. Então, ao mesmo tempo que o profeta está falando de coisas que vai acontecer no dia do Senhor, estava falando também de coisas que estavam acontecendo naqueles dias, que era a rebelião da casa de Israel. Então, seu povo se lembrou dos dias do passado, dos dias de Moisés. Olha só, nesse dia que o Senhor salvará Israel, eles lembrará. E disse: onde está aquele que trouxe do mar com os pastores de seu rebanho? Onde está aquele que colocou o seu Santo Espírito no meio deles, que fez seu glorioso braço seguir com a mão direita de Moshe? Ele dividiu a água adiante deles, para fazer para si um nome eterno. Nenhum outro nome nos foi dado, conforme Atos 4:12. Nenhum outro nome nos foi dado, a não ser o nome de Yeshua, para sermos salvos. Olha o que está falando aqui. O Senhor operou, o Senhor trabalhou, tirando o povo do meio do Egito, passando eles por meio do mar, para fazer um nome para si. Qual que era o nome? Eu sou, eu serei o que sou. Eu serei aquilo que vocês precisam, que é um libertador, um redentor, um salvador. Já fazendo referência a Yeshua. Lembra de Efésios capítulo 1, versículo 10? O segredo que esteve oculto por gerações, o mistério, o segredo de Deus era o quê? Cristo. E que em Cristo ou a Cristo, tudo seria colocado debaixo da sua autoridade. Ele iria governar, seria o rei de todos os povos, começando de Israel. E não podemos esquecer da placa que aqueles soldados romanos colocaram sobre a cabeça de Jesus na cruz. Este é o rei dos judeus. Porque Yeshua só pode salvar aqueles que o reconhecem como Senhor, ou equivalente rei. E nesse dia da vinda do nosso Senhor Yeshua, quando a nação de Israel estiver sendo pisada pelo exército do anticristo, estará sendo massacrada, como diz lá em Mateus 24, eles vão clamar: bendito que vem em nome do Senhor. Eles vão reconhecer Yeshua como Senhor. Hoje, por enquanto, apenas um pequeno remanescente em Israel, a igreja do Senhor de Israel, composta por cristãos e judeus messiânicos, é que tem a clareza de quem é Yeshua. Existe lá um remanescente. Mas nesse dia, todo Israel será salvo, no dia da vinda do nosso Senhor Yeshua. Então, olha agora, o que segue dizendo? Eu vou ler de novo Isaías 63, versículo 12, a parte B do versículo 12. Olha só. Ele dividiu a água diante deles para fazer para si mesmo um nome eterno. Toda operação de Deus com o seu povo é porque ele estava fazendo um nome. Nome fala de identidade. Nome fala também da fama de Deus, como ele seria conhecido, como ele seria visto. Vamos seguir. Ele os conduziu por entre as profundezas como um cavalo firme no meio do deserto, ou seja, com força, como um rebanho que desce ao vale. O Espírito de Adonai deu-lhes descanso. Assim conduziste teu povo, olha de novo, 14, a parte B do versículo, para fazer a ti mesmo o nome glorioso. Que nome eterno é esse? Que nome glorioso é esse? É Yeshua, é salvação. Vamos seguir. Olha do céu e vê de tua habitação santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e teus atos poderosos? Tua preocupação íntima e compaixão não se retenha, pois tu és nosso Pai. Ainda que Abraão nos ignorasse e Israel não nos reconhecesse, tu, Adonai, é nosso Pai. Nosso Redentor do passado é o teu nome. Queridos, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos aceitar? O que nós temos que crer com a parte do mais profundo do nosso ser, do âmago do nosso ser? É que Deus é o nosso Pai, e isso é demonstrado em Yeshua. Porque quando Jesus, ele disse, ide fazeis discípulos, a palavra discípulo no grego é matetes, quer dizer aprendizes, mas a palavra discípulo no hebraico é filho. E ele ora por nós em João 17,
pedindo para que nós fôssemos livres do mal, mas que o Pai não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal, nos chamando de discípulos, nos chamando de filhos. O que eu quero que vocês entendam? Então Deus, na pessoa do Filho de Yeshua, ele se revela como Salvador, e então ele se mostra como Pai, porque Yeshua, ele toma o nosso lugar. Ele age, ele demonstra o amor do Pai, a compaixão do Pai. Ele demonstra a graça e a misericórdia do Pai, porque ele toma o nosso lugar, ele age como Pai. Por isso que Isaías aqui, pelo Espírito Santo, está dizendo: Tu, Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor do passado é o teu nome. Talvez a sua versão pode falar até mais claro que essa versão. Então, qual que era o nome que Deus estava fazendo para si mesmo? Qual era o nome glorioso? Era o nome de Yeshua. Salvação, aqui 3 vezes falou, no versículo 12, no versículo 14, no versículo 16, Redentor, Salvador, salvação. Nós vimos que falou também no 9, 4 vezes, né? O anjo da sua presença nos salvou. Versículo 8, 5 vezes, então ele se tornou salvador deles. Então o nome de Yeshua já estava sendo revelado, Deus estava fazendo o seu nome no meio do povo de Israel, desde aquele dia que ele apareceu para Moshe na sarça. E Yeshua estava lá, ele olhou nos olhos de Cristo, ele viu Cristo, e por isso Moshe, ele andou como aquele que vê o invisível. Por isso ele foi fiel, porque ele viu Yeshua naquele dia como o rei, como o Senhor, como aquele que tinha capacidade, o Mashiach, o Messias, o Cristo, para libertar o povo de Israel. E o próprio Moisés estava sendo liberto. O próprio Moisés estava sendo salvo. Porque vocês lembram o que tinha acontecido com Moisés? Ele foi para Midian porque tinha medo de ser morto por Faraó, porque ele tinha matado um egípcio. Então o próprio Moisés estava sendo resgatado como príncipe, para se tornar príncipe do povo, para se tornar um sacerdote, um construtor, um profeta, um governante da nação de Israel. Porque assim como Deus estava salvando Moisés, revelando o seu filho na sarça, Deus salvaria Israel, o povo de Israel, por meio da revelação de Jesus Cristo. Então o que eu gostaria que vocês visualizassem nesse texto? Vou continuar aqui, Isaías 63. Vai dizer, vou ler de novo 16. Pois tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos ignorasse, e Israel não nos reconhecesse. Tu, Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor do passado é o teu nome, o nosso Salvador, ou nossa salvação, ou nossa libertação. Adonai, porque tu nos deixaste andar longe de teus caminhos, e endureceste o nosso coração para não te temermos. Volta, por causa de teus servos, das tribos da tua possessão. Teu povo santo manteve teu santuário por pouco tempo, antes de nossos adversários o destruírem. Sabemos que foi Nabucodonosor, o império babilônico, que destruiu o templo construído por Salomão. Por muito tempo agimos como quem tu nunca comandaste, como quem não foi chamado pelo teu nome. Gostaríamos que rasgasses o céu e descesses, então as montanhas se sacudiriam em tua presença. Aí eu já estou entrando no 64, né? Isso seria como o fogo que acende os gravetos e o fogo que faz a água ferver. Então teus inimigos conheceriam teu nome e as nações temeriam diante de ti. Como que as nações, a Babilônia, a Síria, o Egito, todas as nações que Israel foi levado cativo, foi vendido como escravo e cativo, Deus fez o nome dele conhecido. Deus libertou o seu povo da Babilônia, Deus libertou o seu povo do Egito, e Deus libertou o seu povo da Síria e de todos os cativeiros que eles passaram. E vai libertar mais uma vez do governo das 10 nações, do governo do anticristo que se instalará no tempo final, na metade da última semana de Daniel, dos 3 anos e meio. Então o que eu gostaria que nessa noite ficasse cravado no seu coração? Nenhum outro nome há, dado pelos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas foi nos dado o nome de Yeshua, o nome de Jesus Cristo. Yeshua o Mashiach, Yeshua o Messias, Yeshua o ungido, Jesus Cristo, Jesus o ungido. Este é o nome. E queridos, eu queria falar para você uma coisa. Talvez você tenha passado por dias de angústia. Talvez você está numa batalha travada contra o pecado.
Talvez você não tenha conseguido orar, talvez você não tenha conseguido ler a palavra, o seu interior está agitado. Talvez você não tenha sentido amado. Talvez você tenha passado por um momento de crise. Talvez até mesmo você pode ter uma enfermidade física. De repente, no momento que você está vivendo, pode ser um momento de opressão. Mas eu quero dizer que nós temos um nome que foi construído na história do povo de Deus, ou o nome do seu filho, aquele que estava oculto, aquele que estava em segredo, e foi revelado a nós, gentios, a igreja de Deus, o povo de Deus, a Assembleia de Deus, foi nos revelado o nome de Jesus. Então eu quero dizer que o nosso Senhor, Yeshua, Ele não só liberta você do inferno e da ira de Deus, mas hoje, aqui e agora, Ele é poderoso para te libertar da angústia, da enfermidade, da crise de identidade, da preocupação. Ele é poderoso para te livrar de qualquer dúvida que você tenha no seu coração a respeito da paternidade de Deus. Ele é poderoso para suprir todas as carências que você tem no seu interior. Então eu queria que nessa noite vocês, junto comigo, enxergassem o tamanho de Yeshua e o poder desse nome. Porque Ele disse, eu sou, eu serei o que sou. Porque Ele também se revelou como o Senhor que sara, o Senhor que provê, o Senhor que vê, o Senhor que é a bandeira, que é o estandarte, o Senhor que é o Senhor dos exércitos. E Yeshua, Ele foi manifestando quem Ele era para a nação de Israel. O nome dele foi sendo construído. Então eu gostaria de perguntar para você, quem é como nosso Deus? Do que Ele não pode te libertar? Pois Ele nos libertou do império das trevas, assim como Ele libertou o nosso povo Israel do Egito. Ele nos libertou de toda a ação de Satã, assim como Ele libertou nossos irmãos das mãos de Faraó. Ele nos tirou, Colossenses 1,13, Deus, o nosso Pai, o Eterno, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele que foi, que é e que sempre será o Todo-Poderoso, que nos libertou do Egito, que nos libertou do império das trevas e nos libertou de Satã, de Faraó. Ele também é poderoso para nos libertar de toda e qualquer situação que estivermos vivendo. Porque o Senhor, Ele mesmo disse, o nosso Senhor Yeshua, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também no versículo 33, desse mesmo capítulo 8, o próprio Senhor Yeshua disse, se um filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, na minha história, quantas vezes eu atravessei crises. Crise de ansiedade, passei por crise de ansiedade, passei por crises de angústia, momentos difíceis, por enfermidade, e momentos em que eu não sabia o que fazer, estava perdido diante de situações, mesmo temendo a Deus, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando. A confusão de rosto pertence a nós humanos, mas a iluminação, a revelação e a clareza pertence a Yeshua, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? A quem recearemos? Salmo 27:1. Então eu quero dizer para você, se você se encontra perdido, ou você que vai ouvir essa mensagem no YouTube, na internet, quem sabe você é um irmão, é um cristão, é um filho de Deus, mas se encontra perdido, não está entendendo quem você é, a sua identidade, não está entendendo com clareza o que Deus tem para você. Única coisa que eu falo para você, abra o seu coração, busque a Deus, invoque o nome de Yeshua. Não há outro nome dado para sermos libertos, para sermos redimidos, para sermos salvos, não só da ira de Deus e do inferno, mas para sermos salvos também de toda angústia, de toda tribulação, porque certamente Ele é o Salvador, o Redentor, o Libertador. Então eu gostaria que vocês nessa noite guardassem isso. Vocês conseguem ver como o nome de Yeshua foi construído e foi revelado, estava lá. Mas os sacerdotes daquela época, a nação de Israel, o coração foi endurecido por Deus por causa do seu propósito, para quebrar os céus naturais, para que nós fôssemos enxertados, é o propósito eterno de Deus. Mas veja, estava tudo diante deles. Olha Isaías 63, eles viam na sinagoga Isaías 63. Ele fez um nome para si mesmo. Qual que era o nome? Salvação. E o que significa Yeshua em hebraico? Salvação. Então eu quero que vocês lembrem também de João 1,12. Quem pode ler para nós aí? Abre rapidamente aí na sua versão, João 12. Eu vou ler na judaica, eu gostaria que nós lêssemos de outra versão aí. E nós vamos então terminar essa palavra com essa leitura de João, capítulo 1, versículo 12. Então nós devemos invocar o nome do nosso Senhor. Devemos abrir o nosso coração para Ele, falar, né? Eu não vou entrar nesse tema hoje,
Mas lembrando que Yeshua é a grande casa de Deus. Ele mesmo é o cabeça do corpo. Ele é a casa de Deus, como diz João 14:1. E se nós invocamos e oramos, Ele é a casa. Conforme está lá em 2 Crônicas 7, né? Se esse povo, voltando para essa casa, orar, clamar, eu ouvirei. Então a casa de Deus hoje é o próprio Yeshua e nós estamos nele. Mas eu não quero entrar nisso, eu quero só falar hoje do nome. O Salvador, o Redentor, o Libertador, né? Então João 1,12. Quem encontrou ele poderia ler para a gente, por favor, com voz alta. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Olha que lindo. Aos que creem no seu nome. Olha aqui na versão judaica. Essa versão aqui em James. Agora eu vou ler na judaica. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não por causa de linhagem, Egeu 13, impulso físico, não por vontade humana, mas por causa de Deus. Então ele está falando que todos aqueles que creram no nome dele. E crer no nome dele é na fama dele. Crer no nome dele é crer na identidade dele, é crer no ser dele, é crer em quem ele é. Então o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Então quando nós falamos Salvador, Yeshua é esse Salvador, é esse Senhor, é esse Rei que salva. E ele vai fazer isso com Israel. Existe um dia determinado. Todo Israel será salvo. Está escrito em Romanos 11. Todo Israel será salvo. E hoje nós somos um sinal para Israel. Hoje nós somos integrados, conforme Efésios 2, Deus só tem um povo, só tem uma assembleia, que inclui todos aqueles que creem no nome de Yeshua. Então, Israel e a igreja se tornaram um, dos dois povos Deus fez um. E é maravilhoso, hoje nós podemos pronunciar o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Yeshua, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então eu gostaria de te animar. Clame, invoque a Ele se você precisa de salvação e libertação em qualquer área da sua vida. E lute em oração. Viu lá, em Êxodo 3, ele ouviu o clamor de Israel. Ele ouviu o clamor do seu povo. Ele vai ouvir o seu clamor. Então, lute, batalhe em oração, até que você tenha o seu interior plenamente liberto do medo, da preocupação, da angústia, da tristeza, da dúvida, porque Ele é a nossa rocha eterna. O seu nome é poderoso. Nenhum outro nome há, pelo qual importa que devamos ser salvos. Então, eu gostaria que nós orássemos nesse momento, agradecendo o Senhor por ter nos dado o seu Filho e revelado o nome do seu Filho para nós.